Olá amigos do Locus Online, eu sou Hugo Silver dos Tradutores de Direita, levando para você alguns dos acontecimentos que se tornaram notícias aqui nos Estados Unidos. O Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, conhecido pela sigla CBP, anunciou no começo desse mês que o número de imigrantes ilegais presos na fronteira com o México diminuiu em 53% em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse número é usado pelo CBP como uma espécie de termômetro para medir o fluxo de imigrantes ilegais dentro dos Estados Unidos. E esse é o índice mais baixo dos últimos 6 anos. E por falar em imigração, de acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal Político, em conjunto com o Instituto de Pesquisas Morning Consult, a maioria absoluta dos americanos apoia o decreto presidencial que barra a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de 6 países de maioria muçulmana: Iêmen, Irã, Líbia, Síria, Somália e Sudão. De acordo com a pesquisa, 60% dos entrevistados indicaram concordar com a medida e apenas 28% disseram ser contra. Bem, entre esses 28% está Linda Sarsour. Para quem não conhece Linda Sarsour, ela é uma ativista muçulmana, ela é coordenadora nacional da Marcha para as Mulheres e presidente da Associação Árabe-Americana em Nova York. Nascida em Nova York e filha de imigrantes palestinos, ela se casou por meio de um matrimônio arranjado quando tinha apenas 17 anos de idade. Sarsour ganhou notoriedade como ativista muçulmana ao militar contra a suposta perseguição islamofóbica ocorrida após os atentados terroristas às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. Durante o encontro da Associação Islâmica da América do Norte, Sarsour causou controvérsia ao conclamar jihad contra o presidente dos Estados Unidos, a quem ela chamou de fascista e supremacista branco. Sarsour disse também que é dever de cada muçulmano alimentar a sua ira diária contra o presidente. E afirmou também que a prioridade dos muçulmanos não é assimilar-se à cultura e aos valores americanos, mas sim agradar a Allah. Sisters and brothers, it's been 16, almost 17 years since the horrific attacks of 9/11, and we still as a community find ourselves unprepared in so many moments. Why, sisters and brothers? Why are we so unprepared? Why are we so afraid of this administration and the potential chaos that they will ensue on our community? And we already saw their potential when they come out every few weeks. Muslim ban 1, Muslim ban 2, Muslim ban 3. They are relentless, they are persistent and consistent, and want to see how much we as a community can endure, and want to see who our friends are and how hard we're going to fight back against this administration. And I hope that we, when we stand up to those who oppress our communities, that Allah accepts from us that as a form of jihad, that we are struggling against tyrants and rulers, not only abroad in the Middle East or in the other side of the world, but here in these United States of America, where you have fascists and white supremacists and Islamophobes reigning in the White House. We have to stay outraged. Do not criticize me when I say that we as a Muslim community in these United States of America have to be perpetually outraged every single. When I wake up in the morning and I remember who's sitting in the White House, I am outraged. This is not normal, sisters and brothers. Those people sitting in the most powerful seats in this country is not normal. So do not ever be those citizens that normalize this administration, because when the day comes that something horrific happens to us or to another community, you will be responsible for normalizing this administration. Our number one and top priority is to protect and defend our community. It is not to assimilate and to please any other people in authority. Our obligation is to our young people, is to our women, and make sure our women are protected in our community. And our top priority, even higher than all those priorities, is to please Allah and only Allah. E no dia 20 de julho, Donald Trump completou 6 meses como presidente dos Estados Unidos com motivos de sobra para celebrar. O mercado financeiro está eufórico e os Estados Unidos estão 4,1 trilhões de dólares mais ricos. Somente no mês de junho, 221 mil empregos foram gerados, superando as expectativas de 174 mil. E o índice de desemprego atual é de 4,1%, o menor em 16 anos. Se no mundo das finanças o clima é de otimismo, infelizmente o mesmo não pode ser dito do mundo político, que está em pé de guerra com Donald Trump desde que ele venceu as eleições presidenciais em novembro do ano passado. Thursday, July 20th, as of today, Donald Trump has been president for 6 months. The media overwhelmingly negative. They remain contemptuous, and they're pushing to get him out before he completes his first term. Investors might think very differently. The great success of the Trump presidency thus far is not what he's done, but what he promises to do, namely, get the economy going again.
Evidently, investors believe he might yet get it done. Look at this. Since his election win, the Trump rally has added $4.1 trillion to the nation's wealth. Anyone with a 401k, an IRA, college savings, retirement savings, mutual funds, anyone with a dime in the market has taken a piece of that $4 trillion. Also, during this presidency, 5 American companies have emerged as global technology leaders. You know the names: Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, and Facebook. It is a technology world, and American companies have seized the future. I find it astonishing that the world of money is so exuberant, while the political world is so contemptuous of this president and his policy of growth. One brief aside. Can anyone tell me the Democrats' growth plan? Do they have one? They apparently still cling to the belief that if we tax the rich and give to the poor, shackle capitalism, and open the borders, we will somehow grow. Nonsense. 6 months in, the left is mired in hate. Let's hope hate loses and growth wins. 6 months in, it's the hope of growth that's making America $4 trillion richer. Bem, apesar do inegável crescimento da economia americana, da queda do desemprego e da diminuição da imigração ilegal, o presidente Trump ainda enfrenta diversos problemas no âmbito legislativo. Em 6 meses de governo, ele ainda não conseguiu emplacar nenhuma lei importante, nem mesmo a prometida reforma tributária e a anulação do controverso sistema de saúde conhecido como Obamacare. Em entrevistas e através do Twitter, o presidente tem constantemente demonstrado frustração e já avisou que está com a caneta na mão esperando que o Congresso de maioria republicana lhe envie uma lei para assinar. O projeto de lei já foi aprovado na Câmara dos Representantes e agora precisa ser votado no Senado. Trump já alertou os republicanos no Congresso que se eles falharem em aprovar a lei, as repercussões serão catastróficas. Bem, o presidente se refere aqui às eleições de meio mandato que ocorrerão no Congresso americano no ano que vem, quando a maioria republicana estará ameaçada no Congresso caso os senadores não consigam cumprir suas promessas de campanha, incluindo-se aqui a anulação do Obamacare. I'm certainly disappointed. For 7 years I've been hearing repeal and replace from Congress, and I've been hearing it loud and strong, and then when we finally get a chance to repeal and replace, they don't take advantage of it, so that's disappointing. So I'm I would say I'm disappointed in what took place. It will go on and we'll win. We're going to win on taxes, we're going to win on infrastructure and lots of other things that we're doing. Este boletim informativo foi realizado pelo Locus Online em parceria com os Tradutores de Direita. Meu nome é Hugo, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.